Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou Paulo Eduardo e estamos iniciando mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Nós estamos começando a estudar a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Uma carta muito rica para nós. Estamos fazendo estudos expositivos e convido você a me acompanhar. Estamos começando esta série de estudos, versículo 1. Pano de fundo dessa carta aqui, Paulo está sob ataque, da mesma forma que estava sob ataque o Evangelho da Graça. A atmosfera espiritual naquela região pesada, ataques daqueles religiosos, não é? Poderíamos dizer, Paulo com sangue fervendo, vendo tudo aquilo acontecendo ali. E então Paulo vai escrevendo esta carta, uma carta forte, falando de forma muito direta com aqueles cristãos da galáxia que estavam sendo influenciados pelos judaizantes. Paulo começa dizendo e marcando de forma firme como um paladino da liberdade cristã, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E já chega falando desta postura frente aos críticos da época. Paulo vai desfazendo com muito vigor, algo de forma muito firme, os argumentos falaciosos daqueles seus opositores. A carta de Paulo a Gálatas, nós vemos os versículos 1, do versículo 6 ao 9, capítulo 3, versículos 1, versículo 10, capítulo 5, versículos 4 e versículo 12, capítulo 6, versículos 12, versículos 13, Paulo rebatendo os argumentos desses judaizantes da época. Cada frase aqui do começo desta carta são fortes, cheios de significados e vale a pena analisar o que Paulo está escrevendo aqui. Irmãos, começando aqui no primeiro versículo, nós percebemos Paulo com uma consciência muito forte da sua autoridade apostólica. Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo. Eu acho bonito esta autoridade que Paulo coloca, ele se apresentando como apóstolo, alguém que foi enviado com uma missão. Apóstolo enviado, ele está dizendo aquilo que ele era, a função dele, a autoridade que ele tinha, o comissionamento que ele tinha. Nós já falamos aqui em estudos anteriores que o termo apóstolo ele é aplicado a um círculo único de pessoas na Igreja de Cristo. Isso se aplica em todos os tempos e em todos os lugares. John Stott, ele afirma, ele diz que apóstolo não era uma palavra comum usada naquela época que pudesse ser aplicada a qualquer cristão ou a qualquer, como crentes, como santos, como irmãos. Mas era um termo especial reservado aos 12 apóstolos ou um ou dois a mais além desses, não é? Que haviam visto Cristo ressurreto e recebido de Cristo a comissão para desenvolver o apostolado. Os apóstolos, então, foram homens chamados diretamente por Jesus, enviados por Jesus e, portanto, foram únicos. Os apóstolos não tiveram sucessores na igreja e a igreja hoje nós chamamos igreja apostólica, ela é apostólica na medida que segue a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. Interessante que esses aqui que nós lemos nos apóstolos em Atos foram comissionados diretamente por Cristo, não foram feitos apóstolos por uma igreja ou por vontade própria, mas Cristo assim os declarou. E nós sabemos que hoje, infelizmente, no meio religioso, existem muitas pessoas que se denominam apóstolo ou que aceitam serem chamados, recebendo o título de apóstolo e o fazem de forma errônea, porque a palavra de Deus não dá base para isso. Nós temos aqui muito claro os apóstolos recebendo essa indicação e ocupando de forma única essa função aqui. Então Paulo se apresenta como apóstolo, consciência da sua autoridade apostólica, e ele diz que não foi algo dado por forças de homens ou da igreja.
Ele diz aqui no primeiro versículo: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Volto a dizer, o apostolado de Paulo não era de fonte humana ou por uma agência humana. O apostolado de Paulo não era humano em nenhum sentido, mas ele era essencialmente divino. E Paulo deixa isso aqui muito claro na sua carta, logo na introdução. Ainda nós temos no primeiro versículo ele dizendo: mas por Jesus Cristo, por meio e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo tem consciência de que a autoridade apostólica que ele recebeu procede tanto de Jesus Cristo como de Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo, Paulo está debaixo de um envio emitido diretamente por Cristo. E depois, ele diz também: e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos e foi chamado por Jesus. E aí Paulo vai seguindo dizendo, nós sabemos a história, quando o Senhor Jesus falou com Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco. E ali ele recebe a comissão diretamente, a revelação diretamente do Senhor Jesus. Paulo está escrevendo essa carta, consciência de que ele está escrevendo com outros parceiros de ministério. Ele está escrevendo com pessoas juntas, mas não que tinham a mesma autoridade que ele. Existiam mais irmãos que comungavam da ideia doutrinária que Paulo ensinava. O verso 2 ele diz: e todos os irmãos meus companheiros. Paulo escreveu essa epístola possivelmente depois da sua primeira viagem missionária, e possivelmente Paulo estava em Antioquia da Síria, ou no máximo se estivesse em Corinto na ocasião que escreveu essa carta. E ele fala dos companheiros do apóstolo, irmãos que estavam com ele, como eu já disse, que comungavam a mesma ideia, que apoiavam o seu trabalho, que estavam fundados no mesmo fundamento. E ele fala todos esses irmãos, todos aqueles que estavam conosco, que estão nos acompanhando. Eles não eram coautores, mas eles estavam juntos com o apóstolo Paulo. Eles faziam parte. E praticamente Paulo está dizendo aos Gálatas para que eles estivessem apercebidos, para que eles não caíssem por influência destes judaizantes e ficassem destoantes dos demais irmãos que criam, que estavam vivendo a liberdade que foi alcançada no Evangelho em Cristo Jesus. Basicamente, Paulo está falando: cuidado para você não enveredar no erro, não se deixar influenciar. E eu digo aqui para você, no texto de hoje nós temos alguns alertas, Sobre os apóstolos nós já falamos aqui, tomar cuidado com muitas pessoas que hoje se intitulam apóstolos. Mas eu quero dizer algo mais. Nós precisamos estar atentos para não sermos influenciados por ensinamentos que destoam do que as Escrituras dizem. Hoje nós não temos muito, porque existe, mas não temos muito a influência de religiosos que querem nos fazer guardar a lei e viver a lei para a salvação. Existem, mas nós precisamos estar atentos a isso. Mas nós precisamos tomar cuidado para não nos deixar levar por ensinamentos que fogem ao que diz as Escrituras. Existem muita coisa por aí e vem infiltrando no meio da igreja. E nós precisamos estar atentos, sendo exortados pela palavra de Deus, porque existem muitos irmãos, embora que tem muita bagunça por aí, mas existem muitos irmãos fiéis às Escrituras, à palavra de Deus, à sã doutrina, e nós precisamos estar atentos a ela. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia juntos, aprender da palavra de Deus, para não sermos levados por todo e qualquer vento de doutrina que surgem por aí e que não são poucos, não é? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos seguir nosso estudo no próximo encontro. Espero você aqui no canal Minuto Missionário. Compartilhe esses vídeos, chame seus amigos, seus irmãos para acompanharem. Todos os dias tem estudo aqui e é muito bom ter a sua companhia. Que Deus te abençoe até lá, se assim o Senhor nos permitir.